Welcome back everybody to Neutrality Studies today for... Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje temos uma atualização com nosso amigo e colega Stanislav Krapivnik. Stas, bem-vindo de volta. Obrigado, é sempre um prazer. Muito bom ter você aqui de novo. A gente quer conversar um pouco sobre a posição da Rússia hoje e também sobre como o memorando de entendimento mais recente entre o Irã e os Estados Unidos pode estar influenciando a lógica ou o modo de pensar de Moscou. Stas, quais são as novidades do seu lado? Eu também estive na Rússia, estive em Moscou, e na verdade meu voo de volta para a Suíça foi atrasado por causa de ataques de drones em Moscou. Esses ataques estão ficando cada vez mais frequentes, e tivemos outro grande ontem à noite. Como está o clima por aí nesse momento? Angry. Com raiva. De novo, essa mentalidade, ou melhor, essa mentalidade europeia, essa narrativa de que o Putin simplesmente acordou um dia e decidiu invadir a Ucrânia só por, com o perdão da expressão, pura diversão. É um velho ditado americano. E aí vem aquela ideia de que se a gente tornar tudo doloroso bastante, a Rússia vai recuar, porque afinal não vale a pena. Isso ignora completamente o ponto central. Para a Rússia, essa é uma crise existencial. Mísseis nucleares da OTAN nas suas fronteiras. Como Blinken disse claramente para Lavrov antes de tudo começar, a gente vai colocar os mísseis que quiser na sua fronteira, mísseis nucleares inclusive, e vocês não podem fazer nada a respeito. Pois é, podem sim. E foi assim que tudo isso começou. Isso, claro, está sendo ignorado pelos europeus e, em menor grau, pelos americanos. Em certo momento, o Marco Rubio chegou a admitir que isso era uma guerra por procuração. Os europeus, claro, não querem nem reconhecer isso, mas a Europa já faz tempo que é palco de uma guerra por procuração. A Europa é participante ativa, militarmente falando. E a pressão sobre Moscou é para atacar a Europa. Atacar rápido e atacar com força. Como eu disse antes, com a Europa entrando em produção em massa desses drones. Quer dizer, esses drones não são produzidos pela Ucrânia. Vamos acabar com esse mito de uma vez. Eles podem até ser montados na Ucrânia, como ficou provado com a destruição daquele armazém, o armazém de filmes, resultado da própria estupidez da Ucrânia, quando eles afirmaram que a Rússia tinha atingido um depósito cheio de filmes antigos. Enquanto eles estão filmando, enquanto a câmera deles grava, dá para ver um monte de asas de drones embaixo dos escombros. Depois eles tentam apagar isso dos vídeos. Mas como a gente sabe, a internet nunca esquece. Então a lição é, confira 3 vezes antes de postar qualquer coisa na internet. Só que os ucranianos cometem esse tipo de erro o tempo todo. A maioria desses drones é montada na Ucrânia. Eles são produzidos na Europa, praticamente sem parar. Então, o que a gente está vendo é que, como eu disse antes, os europeus entraram em modo acelerado para tentar quebrar a Rússia por meio da Ucrânia. Partindo, ao que parece, da ideia de que isso é só uma guerra de expansão, porque o Putin simplesmente decidiu assim, ignorando toda a narrativa por trás disso. Se eles não estão ignorando a narrativa, se na verdade não estão comprando essa narrativa, mas estão ignorando o próprio papel deles em tudo isso, então são duplamente estúpidos. Os russos, como eu já disse antes, a Rússia agora tem uma escolha. Ou uma guerra convencional com a Europa, ou uma guerra nuclear com o hemisfério norte. Eu não tenho certeza de qual caminho a gente vai acabar seguindo. Porque, como eu disse, a produção de drones está aumentando e as ondas estão ficando cada vez maiores. E dá para fazer uma onda grande o bastante, mais cedo ou mais tarde, para superar qualquer sistema antiaéreo. E foi exatamente isso que aconteceu. A maioria dos drones foi destruída. Mas quando os mísseis das unidades Pantsir acabaram e precisaram ser recarregados, foi aí que a próxima onda conseguiu passar. Desculpa, pode continuar. Existem conversas sobre a guerra na Ucrânia, sobre a operação militar lá, de que, uma vez que Lugansk e Donetsk e todo o Donbas estejam consolidados, talvez a Rússia possa criar algum tipo de perímetro de segurança ou algo assim?
Se você acha que esses drones estão realmente forçando uma mudança no cálculo, certo? Quero dizer, vencer a guerra no campo de batalha já não vai ser suficiente para parar os drones. Bom, vencer a guerra no campo de batalha é o que o governo decidiu agora. Negociações não fazem sentido. De vez em quando eles ainda escutam os europeus quando ligam com algum comentário sem noção. Mas a questão não é se a vitória no campo de batalha deixou de ser o objetivo, porque na verdade nem era o objetivo no começo. Acho que agora passou a ser. Mas a pergunta é, o que isso significa exatamente? Consolidar Donetsk, já que Lugansk já foi libertada. Consolidar Donetsk e Zaporozhye não é suficiente, obviamente. Acho que finalmente está caindo a ficha de que, não importa o que sobre da Ucrânia, vai acabar sendo usado como uma base terrorista. O que não estão contando, e talvez você tenha visto nas notícias quando esteve recentemente na Rússia, é a virada total para o terrorismo. Um terrorismo absoluto, descarado, por parte do Ocidente e do seu representante na Ucrânia. E eu vou dizer claramente, é o Ocidente, porque o Ocidente é totalmente culpado de nadar em sangue russo. É o Ocidente que está produzindo esses drones. É o Ocidente que está permitindo esse terrorismo. E só para citar alguns casos. Só para lembrar de alguns episódios fora o ataque a Moscou, tirando um ou outro ataque à refinaria de petróleo de Moscou, que se você olhar bem, na verdade não foram ataques à refinaria em si, e sim aos tanques de armazenamento. Tem uma foto mostrando uma das tampas voando. Essas peças são relativamente fáceis de substituir. As refinarias, como eu já disse várias vezes, são muito difíceis de destruir. É fácil causar dano, mas é igualmente fácil consertar. O problema é que, você sabe, canos estourados, sem fogo, não rendem uma boa imagem para a mídia ocidental. Por isso eles atacam os tanques de armazenamento. A explosão é enorme, faz uma imagem impactante e o Ocidente espalha isso por toda parte. Para não ter que falar sobre Konstantinovka caindo a partir de Druzhinka, que é a cidade ao sul da região de Druzhinka-Kramatorsk, com o conglomerado de Slaviansk agora sendo cercado por dois lados. A Rússia está avançando pelo norte a partir da DNR. Eles se separaram e começaram a subir para o norte. Estão vindo por trás desse agrupamento. E há forças russas a cerca de 6 quilômetros de Kramatorsk e de Slaviansk. Krasny Liman está praticamente todo sob controle russo, o que abre caminho para ataques diretos a Slaviansk pelo norte. Eles continuam dizendo que Orekov está cercada por 3 lados, ou que, embora as forças russas ainda não tenham chegado até a cidade, estão a mais ou menos 5 quilômetros. Do ponto de vista dos drones e da artilharia, Orekov está em um cerco tático completo, totalmente cercada em termos táticos. Cercados e isolados por drones e artilharia na rodovia N08. Então esse é o último ponto em Zaporozhye, no centro de Zaporozhye, é a última grande fortaleza, aquela cidade fortificada. Depois disso, são só vilas até chegar à própria cidade de Zaporozhye. Ou então as forças russas agora estão a cerca de 5 quilômetros de Sumy. Eles continuam dizendo que entraram numa fase de terrorismo total. Acho que há alguns exemplos disso. Primeiro, aqueles ataques. A maioria dos drones que conseguiram passar não estavam atingindo refinarias de petróleo, estavam atingindo prédios residenciais. Não sei se te mandei um dos vídeos, talvez você tenha visto. Quer dizer, esses drones não estão caindo em prédios residenciais por engano. Eles não estão raspando em prédios por acidente. Eles são direcionados direto para o centro dos prédios. Prédios grandes, às vezes casas de família. Desculpa por isso. Mas só para fazer um resumo rápido de alguns ataques terroristas nas últimas 2 semanas. Bom, todo mundo sabe sobre Starobisk. Quer dizer, no Ocidente, ninguém sabe sobre Starobisk. É aquele dormitório. 21 crianças mortas, 19 meninas, 3 meninos, mais de 40 feridos, 16 drones.
E quando o Ocidente finalmente tentou reconhecer o que aconteceu, foi tipo, alguma coisa deu errado, o foguete saiu do curso ou algo assim. Não, foram 16 drones. Além disso, drones de reconhecimento ficam observando o alvo por meio-dia antes do ataque. Então não, isso não foi um acidente, não foi algo que simplesmente saiu do controle, nem aquela desculpa típica dos julgamentos de Nuremberg de eu só estava cumprindo ordens. Essa desculpa levou muitos nazistas à forca. Infelizmente, a maioria deles acabou sendo reaproveitada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, colocados de volta no poder na Alemanha Ocidental. E a gente vê o resultado disso hoje. Antes a desculpa era eu só estava cumprindo ordens. Agora a desculpa é a inteligência artificial mandou eu fazer. Isso é o... That's the modern. It's a very bad joke. It's not a joke. É uma piada de muito mau gosto. Na verdade, nem é uma piada. É a mesma coisa com o Irã e com tudo o que está acontecendo lá. Quero dizer, as alianças ocidentais continuam matando civis em grande escala e depois colocam a culpa no inimigo, ou na inteligência artificial, ou num foguete que caiu por acidente. Qualquer coisa, menos admitir que estão sim mirando civis de propósito, como parte de uma campanha de desgaste terrorista. E quando eles finalmente, nas poucas vezes em que realmente precisam responder pelos crimes que cometeram, é sempre a mesma coisa. Eu não fiz nada, só estava seguindo ordens. Ou foi a inteligência artificial que mandou. Ou então, sabe como é? Desculpa a expressão, deu um piripaque e eu apertei o botão errado. Isso é tudo, menos assumir responsabilidade pelos atos assassinos que cometeram. É isso que a gente vê na civilização ocidental moderna. Qualquer coisa, menos responsabilidade. Matam, saqueiam, estupram e ainda dizem que não é culpa deles. Sempre tem um culpado externo. É o estresse pós-traumático, é o clima, são as moscas, é a inteligência artificial, é qualquer coisa menos nós. Na verdade, essa é a nossa natureza, e é por isso que continuamos matando e saqueando. Teve outro caso, só na semana passada, que eu acho que as pessoas não percebem o quanto isso é impactante. Foram os drones ucranianos que acabaram explodindo aquele grande memorial de guerra em Sebastopol. Sim, uma obra de arte, um pedaço da cultura, uma lembrança da Segunda Guerra Mundial ou da chamada Grande Guerra Patriótica. Não, é da Guerra da Crimeia. Desculpa, a Guerra da Crimeia. Na Segunda Guerra Mundial, na verdade os nazistas também bombardearam lá em 1941. Desculpa, esses foram os nazistas anteriores. Mas sabe, é difícil. Acho que uma das coisas que eu percebi depois de uma semana na Rússia foi o quanto os russos dão valor à cultura e a esse tipo de memória do passado. Então explodir aquilo não tem nenhum valor militar. Tudo que isso faz é deixar a Rússia irritada, certo? E os russos também. É mais ou menos isso, né? E depois vieram outros incidentes. Hoje em dia tem câmera de segurança em todo lugar, seja câmera particular nas casas, câmera de trânsito e por aí vai. Então a gente vê todos esses vídeos. É preciso ir bem longe de uma cidade ou de um vilarejo para ficar fora do alcance das câmeras. Tudo acaba sendo registrado. Tivemos ataques a ônibus, destruíram 2, um deles há uma semana, felizmente sem feridos. No segundo, 8 pessoas morreram queimadas e 11 ficaram feridas, de um total de 46 passageiros. Era um ônibus noturno passando por uma cidade. E dá para ver o drone, um drone FPV, daqueles grandes, com um bloco de bateria enorme. Eles podem ir bem longe, direto contra o ônibus, batendo na lateral enquanto o ônibus está andando pela rua. Depois, começaram os ataques contra crianças. Teve um vídeo em que 4 adolescentes, dentro de um carro, frearam bruscamente em frente a uma casa, saíram correndo e o drone foi atrás deles.
Felizmente, eles conseguiram fechar a porta bem na hora em que o drone bateu nela, então ninguém se feriu. Mas teve outro caso, com um menino de 12 e outro de 13 anos, que morreram andando de bicicleta. Porque veja bem, isso é a Ucrânia, isso é o Ocidente, isso é a indústria do assassinato. Gostem ou não, esses são os valores do Ocidente. Por quê? Porque são esses os valores que o Ocidente projeta pelo mundo todo. Assassinato, caos, destruição de crianças, seja por vários procedimentos, seja por assassinato direto, o que for. O Ocidente, quer dizer, isso é basicamente o conjunto de valores da elite do Epstein, ampliado em larga escala. 2 dias atrás, um ônibus bielorrusso foi atingido com um time infantil de futebol dentro. As crianças tinham acabado de ligar os desenhos animados. Para ter uma ideia da idade delas, tinham acabado de ligar os desenhos enquanto o ônibus seguia viagem. A esposa do técnico morreu, 2 adultos ficaram gravemente feridos e 4 crianças também. Lukashenko, eu não sei qual foi a reação dele. Até agora só mandou uma nota ríspida para a Ucrânia. Então, pelo visto, o Lukashenko, apesar de toda a fala dura, não vai fazer nada a respeito. E esse foi um ônibus especificamente atacado. Eles tinham acabado de sair de Belarus, entraram na Rússia, na região de Briansk, estavam indo para o sul, em direção ao Mar Negro. Já houve ataques em outros lugares, por exemplo em Belgorod. Tem um vídeo de um drone FPV atingindo um caminhão parado no semáforo, sabe, num cruzamento, matando o motorista, voando direto no para-brisa da frente, e assim por diante. Esses vídeos estão por toda parte. A Ucrânia passou de ser parcialmente uma organização terrorista para ser totalmente uma organização terrorista, sob o controle, sem rodeios, das 3 maiores organizações terroristas do planeta, a CIA, o MI6 e o Mossad. Basicamente, eles funcionam como uma só organização. Foram eles que criaram o SBU moderno. Foram eles que... O plano original dos Estados Unidos era provocar a Rússia o bastante para que ela tomasse a Ucrânia, tomasse todo o país rápido e com força, e aí começasse uma guerra de guerrilha que drenasse a Rússia por anos. Mas não foi bem isso que aconteceu. O que eles conseguiram foi uma guerra de desgaste. E basicamente todo mundo que poderia ter se voluntariado para lutar como guerrilheiro já morreu. E as pessoas que ainda estão vivas, quando esse conflito realmente acabar, se ainda estiverem vivas, vão estar só muito felizes por ainda estarem vivas, quanto mais por começar outra coisa. Então agora eles recorreram ao terrorismo. O que isso faz? Quer dizer, esse tipo de guerra é claro, o tipo de guerra de quem está perdendo, certo? Mas é algo que cobra um preço muito alto da Rússia, da sociedade russa, da população civil. Isso aumenta a pressão sobre o governo para fazer alguma coisa, para ir ainda mais longe. E na minha visão, o que eles estão tentando fazer é provocar a Rússia para uma nova grande guerra, uma escalada. Atacar território da OTAN, porque vamos ser realistas, a única coisa que poderia, em tese, mudar o rumo das coisas agora seria uma guerra total da OTAN europeia contra a Rússia, certo? E é isso que Zelensky e a Ucrânia queriam desde o começo. 2 anos atrás, quando um míssil ucraniano matou 2 fazendeiros poloneses, a primeira coisa que ele disse foi que isso era um caso do artigo 5, que todos deveriam entrar em guerra junto com eles. Os europeus rapidamente o calaram, e a OTAN, por muito tempo, também abafou isso. Porque uma coisa em que a Rússia e os europeus pareciam concordar era que a guerra na Ucrânia devia continuar dentro da Ucrânia e não se espalhar. Mas agora, a Europa vem, pouco a pouco, tentando fatiar essa linha, dizendo, não, estamos expandindo para dentro da Rússia, mas não para dentro da Europa. E isso, claro, é brincar com fogo. Assim que a Rússia decidir que, se está sangrando e sendo atacada, vai atacar de volta. Então teremos uma guerra europeia total. E convenhamos, não estamos mais tão longe disso, estamos? Não, não estamos. Estamos à beira disso. E para ser bem sincero,
Desde o primeiro dia eu dizia, quando a Eslováquia, sob o governo anterior, mandou armas, as primeiras armas pesadas para a Ucrânia, eu falei desde o começo, era preciso atingir a Eslováquia. A gente precisava atingir a Eslováquia com força, com muita força. E tudo isso teria sido evitado. Por que a Eslováquia? Porque a Eslováquia é um país pequeno. E a OTAN teria dito, não, isso não é com a gente. A gente nunca apoiou isso. Foram aqueles eslovacos idiotas. A gente avisou para não fazerem isso. Mas eles fizeram mesmo assim. Tá bom. Mas a Rússia não fez isso. E aí todo mundo pensou, ok, então eles não atingiram a Eslováquia. E foi aí que os portões do inferno se abriram. E aí começamos a subir na escada da escalada. Na verdade, nem é uma escada rolante. Uma escada rolante de escalada que está indo a toda velocidade. Agora, uma coisa interessante sobre a Ucrânia que você mencionou é que a Ucrânia matou 2 poloneses. A Ucrânia, na verdade, já atacou a OTAN várias vezes. É um conceito curioso. Quantos civis e quanta infraestrutura foram destruídos pela OTAN, dentro da União Europeia, pela Ucrânia, só para mostrar o quão patéticas essas organizações são. Elas estão totalmente dispostas a sacrificar o próprio povo em massa. A Ucrânia atingiu refinarias de petróleo na Hungria, na Eslováquia, na Romênia. As unidades de sabotagem da Ucrânia atacaram outras infraestruturas também. Eles atacaram, atingiram vários navios nas águas territoriais da Turquia, saindo do Estreito de Bósforo, atingiram um petroleiro com bandeira turca, afundaram uma embarcação militar turca, e os turcos, o Erdogan, sim, eles lembram disso. Foi há mais ou menos um mês. Por sorte para eles, o Erdogan tirou a própria espinha, separou as vértebras e colocou uma em cada cadeira onde ele pode se sentar, porque o traseiro dele não é grande o bastante para cobrir todas essas cadeiras. Erdogan é um aproveitador sem espinha. Tudo aquilo que ele dizia sobre parar os israelenses enquanto mandava 57 petroleiros para Israel, redirecionando. Sabe, o Erdogan é um bom fantoche e nada mais, é um grande sultão na Turquia. Então, mesmo com os ucranianos fazendo ataques diretos contra o Erdogan, contra turcos, contra um país da OTAN, tá tudo bem. Pois é, eles já tinham atacado antes um petroleiro grego que vinha para ser abastecido com petróleo do consórcio do Cáspio, a autoridade de petróleo do Cáspio, o consórcio de petróleo do Cáspio, que aliás é majoritariamente controlado pela Chevron. Eles danificaram aquele equipamento, mas os gregos continuam na mesma situação. O governo grego é um governo de ocupação que não está nem aí porque o povo quer. Então, é claro, isso é a tal da democracia ocidental. Mas a tentativa mais interessante de assassinato em massa por parte da Ucrânia, e teria sido um assassinato em massa, foi na Romênia. Lembra daqueles 4 drones que escaparam da Ucrânia? Sabe, quando os drones de aviação estão vindo entrando em áreas como São Petersburgo, tentando chegar a partir da Finlândia, da Letônia e da Lituânia. E eu estou dizendo de não através, com certeza de lá da Letônia. O que a guerra eletrônica russa faz é quebrar a criptografia deles, inserir novas coordenadas e simplesmente virar os drones na direção contrária. Mas isso é bem na fronteira, certo? Então eles não voam muito longe. Pois é, os ucranianos estão dizendo que esses drones deveriam ir para a Crimeia, mas acabaram por engano em Constança, na Romênia, a vários centenas de quilômetros de distância. Tem um cara chamado Mikhail Lutska, que é líder do partido PPR na Romênia, ex-deputado. E ele não é o único, mas provavelmente é o mais barulhento, que disse abertamente: a gente acabou de evitar um assassinato em massa causado pela Ucrânia. Os drones estavam mirando em 2 instalações no porto de Constança, o depósito de petróleo e o depósito de fertilizantes, o de nitrato. Lembra da explosão em Beirute? É. A única coisa que impediu esses drones foram as boias de contenção. Aquelas boias compridas, usadas para conter vazamentos de óleo, já que o óleo é mais leve que a água e fica na superfície. Elas estavam ali, colocadas perto do depósito de combustível, só por precaução, sabe?
e um desses drones acabou preso numa delas. Por sorte, antes que pudessem detonar os drones, algumas pessoas chegaram e começaram a filmar tudo. Porque se esses drones tivessem explodido, não teria sobrado nenhum pedaço para provar que eram ucranianos. Isso seria mais uma operação de bandeira falsa, que poderia ter matado metade da cidade de Constança. Um evento com muitas vítimas, usado para tentar colocar a Romênia na guerra e arrastar a OTAN junto. Então a Ucrânia e as 3 organizações terroristas, a CIA, o MI6 e o Mossad, estão fora de controle, completamente fora de controle. Mas agora, como você acha que a Rússia vai realmente lidar com isso? Porque veja, se a Rússia não fizer nada, essas táticas terroristas vão acabar desgastando o país. E se a Rússia realmente atacar território da OTAN e as instalações onde partes desses drones estão sendo fabricadas, aí ela também ganha, porque consegue provocar uma guerra grande. É, na verdade, uma forma muito doentia de escalar o conflito e fechar todas as portas para qualquer possibilidade de não escalada. Certo. Olha, eu pessoalmente prefiro a guerra convencional. A gente vai vencer a guerra convencional porque a alternativa seria uma guerra nuclear. E é bem simples. Essa é a única solução de 2 estados, por assim dizer. O primeiro é a guerra convencional. O segundo é a guerra nuclear. Não existe outra saída. Mas os europeus são ou psicopatas demais, ou a população europeia não faz ideia do que está acontecendo. Tirando as pessoas que ouvem o seu programa e outros parecidos. Não, eles estão completamente perdidos. E eu preciso acrescentar uma coisa aqui. De um lado, temos o Sr. Karaganov, no programa do Glenn Giesen, falando sobre o fato de que o argumento dele, de fazer um ataque nuclear limitado, está ganhando popularidade, ganhando força na Rússia. E teve até um debate muito interessante recentemente com John Mearsheimer. Então, de um lado temos isso. Do outro, temos os europeus, que estão totalmente sem noção. Eu estava ouvindo um programa na TV suíça, porque é uma das poucas coisas que ainda consigo acompanhar, e eles estavam discutindo a questão moral de, talvez exportar armas para a Ucrânia. Os suíços, por enquanto, não fazem isso. Mas houve essa discussão. Devemos ou não devemos? A questão moral. E em uma hora de conversa, nem por um segundo passo pela cabeça deles discutir o seguinte: se a Suíça enviar armas para a Ucrânia e essas armas forem usadas para matar russos, então talvez os russos simplesmente venham e prendam a Suíça, ou pelo menos as instalações onde isso está sendo feito. Isso nem chegou a ser mencionado. Esse é o nível em que a Europa hoje, incluindo a Suíça, perdeu completamente a capacidade de pensar sobre guerra de forma realista. Para mim, isso não faz o menor sentido. Mas é só mais uma prova de até que ponto a Europa entrou num buraco muito doente. E por causa disso, o Glenn foi mencionado pelo ministro da Defesa, Tore Sandvik, ministro da Defesa da Noruega, quando perguntaram a ele sobre a influência russa e quem estaria influenciando essa influência russa dentro da Noruega. Ele respondeu direto: bom, o professor Glenn Giesen. Então agora o Glenn foi citado como uma ameaça direta ao governo norueguês, pelo próprio governo norueguês, por fazer coisas como dizer o óbvio: talvez estejamos em guerra. Será que é isso mesmo que a gente quer fazer? Do nosso lado, com o megafone, com quantos mais a gente conseguir, a gente continua avisando. Estamos andando, não sonâmbulos. Estamos bem acordados, caminhando direto para um poço de sangue. O nosso próprio sangue, é isso que vai ser. E essas pessoas acham que isso é propaganda russa. Então veja, é até onde essa psicose já distorceu as pessoas e as afastou do óbvio. Você pode mostrar uma faca para elas e ainda assim diriam que é um sorvete. E a lâmina é uma loucura. O problema, de novo, com a psicose em massa, que o seu convidado, eu não lembro o nome do professor, não foi abordado na análise. Eu preciso conversar com ele algum dia também. O ponto é,
Como se quebra uma psicose em massa? Você não consegue quebrar uma psicose em massa sozinha. Ela só se desfaz com o tempo, quando a população envelhece. Se você olhar para o governo iraniano, sim, houve uma psicose em massa no começo do governo iraniano. Mas o governo iraniano se tornou mais liberal desde então. Quero dizer, quando os americanos dizem, vamos libertar as mulheres deles explodindo tudo, para que elas não precisem cobrir a cabeça, bem, elas já não precisam mais cobrir a cabeça. Foi liberalizado. A União Soviética passou pelo mesmo processo. A União Soviética era um Estado radical que usava o terror e a repressão do próprio Estado para controlar o povo. Depois da Segunda Guerra Mundial, isso diminuiu bastante, ou até durante a guerra e logo depois dela. E até mesmo a nova campanha de Khrushchev. Aliás, o Stalin tinha interrompido todas as campanhas contra a igreja. Fez o contrário. O movimento Jovem Komsomol, o movimento dos jovens comunistas, foi enviado para reconstruir igrejas, inclusive as catedrais do patriarcado em Sergiev Posad, que foram reconstruídas pelos jovens comunistas em 1946-47. A ofensiva contra a igreja voltou sob Khrushchev, mas era uma ofensiva diferente. Não eram gulags, não havia campos de concentração. Havia gulags, campos de trabalho, era uma guerra de propaganda. E quando Khrushchev foi removido pelo Politburo, um dos motivos da sua saída foi a pressão excessiva sobre a igreja. A partir daí, as coisas começaram a se suavizar, porque aquela geração revolucionária já tinha passado. A geração seguinte disse, olha, não precisamos mais disso. Então essas formações em massa, não em defesa dos nazistas, mas falando de forma realista, se os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial, em uma ou duas gerações eles também teriam começado a se suavizar. Porque toda organização radical acaba fazendo isso. Se não faz, simplesmente se consome até desaparecer. Mas por outro lado, se você não quiser esperar uma ou duas gerações para essa psicose em massa começar a passar, e só Deus sabe quantas vítimas teriam existido antes dos nazistas se acalmarem, ou, sabe, quando dizem que o Stalin matou o mesmo tanto, isso é mentira. É uma mentira descarada. Stalin, não, eu não estou dizendo que ele era um anjo, mas os gulags não eram campos de concentração. Eram campos de trabalho. E eles variavam muito, desde uma brutalidade de até lugares que pareciam campos universitários. O Solzhenitsyn, aliás, estava num desses que eram como um campus universitário. As empresas MiG e Sukhoi surgiram de dois gulags que funcionavam assim, como universidades. Então, muito variado. Mas no total, a purga envolveu 3, talvez 5 milhões de pessoas, o que não é pouca coisa. Só que quando você compara isso com o que aconteceu nos campos de concentração, o Hitler estava montando campos para 12 milhões de pessoas. Ninguém lembra dos outros 6 milhões que estavam nesses campos. Só um grupo específico é que sempre é mencionado. E ainda tem os assassinatos em massa na União Soviética, as execuções em massa na Grécia, na Iugoslávia e por aí vai. O número de mortos é gigantesco. Mas a outra forma de quebrar essa psicose coletiva é quebrar o governo. Porque se você olhar para todos esses alemães que hoje se dizem ferrenhos antinazistas, a geração mais velha, todos eles foram da juventude hitlerista. Todos eles. E foi só quando o governo nazista caiu que eles acordaram. Olha, o Ocidente fez algo extremamente perigoso. Criou o precedente de que se você não gosta do chefe de Estado de outro governo, pode simplesmente ir lá e matar essa pessoa. Aquele tipo de acordo silencioso, tácito, de que não se ataca o líder do outro lado. Isso acabou, certo? E você acha que agora, lá na Rússia, no Kremlin, o pessoal já começou a discutir os prós e contras de fazer ataques de decapitação no estilo ocidental? Claro que sim. Olha, sabe por que as pessoas assinam a Convenção de Genebra sobre prisioneiros de guerra? Não é porque são humanitárias. Não é porque pensam, quero cuidar dos prisioneiros do meu inimigo. É porque os dois lados ganham alguma coisa com isso.
Exatamente. Se isso deixa de acontecer, ninguém mais vai cumprir o acordo. Exatamente. A ideia não é quero ser humano com os prisioneiros, ou talvez até seja. Os russos têm essa tendência meio ingênua nesse sentido. A gente não faz parte dessa cultura de jardim. A gente vem da selva. E, na verdade, a gente não atira em quem se rende, certo? Mas, no fim das contas, o motivo pelo qual a maioria assina é para garantir que seus próprios prisioneiros não sejam mortos ou mandados para campos minados ou coisas assim. Então, sim, claro, todo mundo tira algum proveito disso. Por que você não assassina líderes estrangeiros? Para não ser assassinado. É uma troca. Eu não mato você, não aponto para sua liderança estrangeira, e assim você não mira na minha. E o Ocidente, numa ignorância quase infantil, foi lá e disse, bom, liderado pelos americanos, claro. Porque, olha, eu diria que os dois últimos adultos que realmente comandaram os Estados Unidos foram o Reagan e o papai Bush. Por mais difícil que isso seja para alguns aceitarem, eles foram os últimos adultos na sala. Todo mundo depois disso tem sido cada vez mais degradante, mais infantil, mais teatral. Quer dizer, veja só, o Reagan. Tem duas coisas interessantes sobre ele. Os israelenses entraram no Líbano, em Beirute. Naquela época, nos anos 80, não existia o Hezbollah, aliás. O Reagan viu fotos de crianças mortas e ficou tão indignado que ligou para os israelenses e disse, saiam daí agora. E eles saíram, porque sabiam que se não fizessem isso, a relação com os Estados Unidos ia acabar. Então o Reagan fez os israelenses saírem de Beirute, lá nos anos 80. Depois veio o papai Bush, que cortou o apoio porque eles continuaram as operações. Ele simplesmente cortou o fornecimento. Aí no governo Clinton, o fornecimento foi retomado. E o Biden, entre aspas, para encerrar rapidinho, o Biden cortou também. Ele segurou um envio só para fazer um gesto de relações públicas, mas tinha adiantado tanta coisa antes que não fez diferença. E logo depois tudo voltou ao normal. Vamos aproveitar isso como uma transição para falar um pouco sobre o que a gente está vendo com o Irã e, na verdade, sobre o fato de que hoje de manhã, ou melhor, ontem, os israelenses estão num tipo de ataque de fúria, como eu não vi há um bom tempo. Inclusive dizendo que vão cortar relações com o Catar, porque o Catar os comparou à África do Sul do Apartheid. O que, na verdade, é até injusto com a África do Sul do Apartheid, porque eles nunca implementaram um genocídio na escala dos israelenses. Mas então, a gente está vendo algum tipo de mudança nessa relação? Ou isso é só a próxima fase do grande teatro, que é a política externa hegemônica dos Estados Unidos? Eu estou me inclinando mais para a opção do teatro. A gente acabou de ter um intervalo de uns 15 minutos para pegar um café, um chardonnay, e agora voltamos para assistir o próximo ato. Sobre o apartheid na África do Sul, pode dizer o que quiser, mas os negros lá eram cidadãos. Claro, cidadãos de segunda classe. Eles não tinham acesso aos recursos. Muitos até serviram nas forças armadas, mas ainda assim eram cidadãos. E alguns conseguiram romper as barreiras. Poucos, é verdade, eram exceções. Mas eram cidadãos. Então tinham um certo conjunto de direitos garantidos pela Constituição da África do Sul. E talvez mesmo sem pressão externa, com o tempo isso também teria se suavizado, como acontece com todos os sistemas. Eles tendem a buscar um equilíbrio, mais cedo ou mais tarde. Todo sistema, por mais radical que seja, com o passar das gerações, tende a buscar um ponto de equilíbrio. Porque o radicalismo não se sustenta no longo prazo, independentemente de qual governo esteja no poder. Mas veja, essas pessoas, da Cisjordânia, de Gaza, do Líbano, da Síria, não são cidadãs. Elas não têm direitos, não são tratadas nem como cidadãos de segunda ou terceira classe, nem mesmo como residentes sem cidadania. São tratadas como... Bom, é só ouvir o que dizem alguns representantes do governo israelense, que são animais que devem ser destruídos, que são ratos, sub-humanos. É a mesma linguagem que os nazistas usavam contra suas vítimas, e agora uma nova geração usa contra as suas.
E olha, cerca de 30% da população israelense é formada por judeus tradicionais. A maioria deles já estava lá muito antes de Israel existir, e que veem o Estado de Israel como uma abominação. This foresighted is a great news. Os judeus são punidos por Deus e não podem ter o próprio governo até que o Messias volte. Quando isso acontecer, aí sim eles terão o seu governo. Qualquer coisa antes disso é considerada blasfêmia. Então, como eles dizem, nós estávamos aqui antes do Estado de Israel e vamos continuar aqui depois do Estado de Israel. E aí existem os israelenses progressistas, que não são muitos, porque a maioria deles virou psicopata fanático depois do dia 7 de outubro. Mas ainda há alguns israelenses progressistas que mantiveram a cabeça no lugar e disseram, olha, isso está errado, isso é assassinato em massa. É mais ou menos 30% da população. Os outros 70% são psicopatas fanáticos em maior ou menor grau. Veja, a principal crítica ao Netanyahu é que ele não está fazendo o suficiente. Sim. Só para concluir esse raciocínio, a oposição é mais radical que o Netanyahu, e o Netanyahu já é bem radical. Então, no fim das contas, o que se tem é uma escolha entre deixar entrar os de camisa marrom ou os de camisa preta. Mas, de novo, Israel não conseguiria fazer nada disso se não fosse pelo apoio total dos Estados Unidos, com todo esse dinheiro, armas, produção e linhas de suprimento. E claro, isso inclui a Europa, com a Alemanha, o Reino Unido e por aí vai, além do compartilhamento de inteligência. Quer dizer, tudo o que está sendo feito não seria possível sem esse tipo de integração ocidental que permite o genocídio e depois executa o genocídio. E claro, também há a guerra contra o Irã. Agora, o Irã encontrou uma resposta. E a resposta do Irã foi, primeiro, ser capaz de absorver, segundo, sempre poder revidar contra alvos de força equivalente. Esses dois pilares conseguiram forçar os americanos a assinar um documento que, na prática, é uma declaração de rendição. Se eles realmente vão cumprir o que assinaram, é outra história. Mas eles assinaram, e para mim isso tem um significado. Mas e você, o que entende disso? E como acha que isso vai influenciar o modo como a Rússia vai agir daqui para frente? Desde o primeiro dia, isso tem guiado o modo de agir da Rússia, desde que o Irã começou a atacar bases americanas. E como eu já disse antes, os Estados Unidos não vão escalar isso até uma guerra nuclear contra o Irã, que aliás pode já ter armas nucleares, segundo várias fontes. Larry Johnson, Pep Escobar, não é que eles estejam inventando, não. Eles só estão repetindo o que receberam de uma fonte. Eu sou amigo do Larry, conversei com ele sobre isso. Eles estão apenas repetindo o que ouviram de um alto funcionário paquistanês que recebeu a informação diretamente do Irã para repassar aos americanos. Porque, como você sabe, os paquistaneses ficam ali no meio. Ah, e Vance, por razões logísticas, eles ainda não voaram para se encontrar com os iranianos, como já deveriam ter feito. Agora os russos. Eles assumiram Drucker, Revwes, Ruislia. Olha, a inteligência russa informou, e isso saiu em alguns artigos no Irã, que os americanos só vão usar essa pausa para ganhar tempo, se reposicionar e se preparar para o próximo ataque ao Irã. Ninguém recuou. Isso tudo é encenação. É isso que eu estou dizendo. O intervalo acabou. A gente está voltando para o próximo ato. Então termina o resto do Chardonnay e pega a pipoca, porque isso ainda não acabou. Mas sabe, eu tenho uma suspeita muito forte de que pelo menos parte desse memorando de entendimento, ou o fato de os Estados Unidos terem colocado a assinatura deles ali durante o governo Donald Trump, pode ter a ver com os países do Golfo. Os países do Golfo, em duas ocasiões que a gente sabe, disseram não aos Estados Unidos quando se tratava de fazer novos ataques ao Irã. 2 vezes. E eu tenho essa suspeita de que a Arábia Saudita, o Catar e o Bahrein talvez tenham dito aos Estados Unidos: olha, ou isso termina com algum tipo de acordo, ou a gente vai cancelar os acordos de base com vocês,
e pedir para saírem. E se isso aconteceu, seria ainda pior do que o próprio acordo, porque tornaria fisicamente impossível para os Estados Unidos manterem qualquer impacto militar na região. Isso é pura especulação, mas eu tenho uma suspeita muito forte sobre isso. Se eles agissem de forma racional, eu diria que sim, se fossem atores racionais. O problema, infelizmente, com os árabes em geral, com a maioria dos países árabes, é que eles são comprados e pagos e ou não têm coragem ou são muito falsos. Veja, os sauditas, por exemplo, disseram uma vez, não vamos permitir o uso do nosso espaço aéreo, mas todo mundo usou o espaço aéreo deles. Disseram, não vamos participar, mas lançaram mísseis, e os kuwaitianos também, obviamente, e os bahreinitas e os qatarianos. Nem vou falar dos Emirados Árabes Unidos, onde o presidente, que governa 7 pequenos emirados, cresceu jogando Call of Duty e acha que guerra é igual a Call of Duty. Desculpe, mas não existe um botão de reiniciar. Esses caras têm sido extremamente dúplices. E olha só o que eles fazem por Israel. Falam bonito, usam palavras grandes, mas estão permitindo que outros árabes sejam assassinados sem nenhum tipo de limite. Na verdade, é o contrário. Em silêncio, apoiam os israelenses, mesmo que se você ouvir o que dizem sobre o chamado Projeto da Grande Israel, metade da Arábia Saudita, mais ou menos um terço do Egito, toda a Jordânia, toda a Síria, praticamente quase toda a Síria, o Líbano, tudo isso supostamente iria para os israelenses, tirando as pessoas que vivem lá agora, e ainda uma boa parte do Iraque. Os iraquianos são os únicos que mostraram, e até certo ponto os libaneses também, mas não o governo deles, qualquer tipo de coragem e dedicação a princípios. Os iranianos, claro, não são árabes. Como persas, eles têm uma mentalidade bem diferente, moldada por uma civilização de 4.000 anos. Então, sabe, eu acho que estamos vendo a próxima rodada começando com os americanos. Veja bem, por que os americanos de repente se tornariam confiáveis? Os mesmos americanos que, aliás, mataram e atacaram as mesmas pessoas, exatamente as mesmas pessoas. Não, eu não estou dizendo que a gente deva confiar nesse acordo, nem que os iranianos vão fazer tudo certinho. O que eles estão dizendo é algo tipo, a gente tem toda a capacidade de verificar, e se eles não cumprirem, a gente volta atrás na hora. Quer dizer, eles não são ingênuos em relação a nada disso. Mas o fato é que o Donald Trump colocou a assinatura dele embaixo daquele documento, sabe? E ele até citou isso em Versalhes. Quer dizer, não dá para ser mais claro que isso. Não se preocupe, o Trump nem fazia ideia do que aquilo significava. Você sabe como a história tem esse jeito de se repetir, cheia de padrões de ironias por todo lado. É repleta de ironias. Mesmo assim, eles assinaram aquele negócio, então devem estar bem desesperados por uma brecha, por uma saída. É o mínimo que dá para concluir disso, não é? Olha, primeiro de tudo, os Estados Unidos estão praticamente sem reservas. É o que é algo impressionante para os americanos. E eles deveriam estar mesmo. Certo, você voltou. Isso mesmo. Sim, você me ouviu? Sim. Tá bom, estamos de volta. São sim. A diferença entre a forma americana e a chinesa de agir. Então você conhece aquela história da formiga e do gafanhoto, né? Sim. Certo, então os chineses são como na história da formiga e do gafanhoto. Quando eles estavam com enormes reservas, todos aqueles outros países do leste asiático vieram correndo, batendo a porta. Por favor, nos deem um pouco das suas reservas. E a formiga chinesa respondeu: sinto muito, Sr. Gafanhoto, você devia ter se preparado melhor para o inverno. Agora vá embora. Tchau. Essas reservas são da China. Reservas chinesas, para a China. Já os Estados Unidos são um tipo bem diferente de formiga. Eles dizem: ei, quem tem dinheiro, eu vendo qualquer coisa, que se danem as outras formigas do meu formigueiro, eu estou disposto a entregar para qualquer um. Porque é assim que o governo americano age.
As reservas americanas não são para os americanos, são para qualquer outro. E por isso os preços nos Estados Unidos continuam subindo, até certo ponto. Mas eles conseguiram segurar o mercado de ações, que é basicamente a única coisa que realmente importa para o Trump e para o pessoal em volta dele, na maior parte do tempo. Só que tem eleição chegando e a temporada de viagens já começou. E os preços, aliás, quando o Trump assinou, caíram para menos de $4, 3,99 em média, mas abaixo de 4. E esse tipo de preço abaixo de, realmente funciona com as pessoas, acredite se quiser. É aquele negócio de estar abaixo de $4, 3,99, 3,97, e a cabeça das pessoas pensa, tá abaixo de $4, abaixo de $5 ou de €5, seja o que for. E isso realmente funciona com a maioria das pessoas. Se você faz curso de marketing, é uma das primeiras coisas que ensinam a mentalidade humana. Eles não arredondam para cima. É menos de $5. É tipo 2 centavos abaixo de 5. É $5, mas funciona. Incrivelmente, a mente humana realmente funciona assim. Então o Trump consegue essa vitória temporária, as pessoas se acalmam. A aprovação dele até subiu 2 pontos. Mas, de novo, tudo isso é temporário, porque eu realmente acho que, para os israelenses, isso é puro teatro. A elite dos doadores não desapareceu. Eles ainda têm o Trump, como dizem lá no Sul, bem na palma da mão. E olha, ele não vai a lugar nenhum. Nada mudou. O que mudou no governo americano? Nada mudou no governo americano. São exatamente as mesmas pessoas que já atacaram várias vezes, pessoas com quem estavam no meio de negociações, que assassinaram seus negociadores, mataram civis em massa, ou apoiaram quem matou civis em massa, como aconteceu no verão passado. O que mudou? As partes envolvidas mudaram? Não. Nenhuma delas mudou. São os mesmos jogadores. Então, de repente, esses mesmos jogadores agora são confiáveis? Tiveram uma espécie de revelação? Não, não tiveram. Não, mas o que mudou foi sair de algo como no dia 28 de fevereiro, nós vamos te aniquilar. Você vai se render ou morrer. Para assinar um documento dizendo, sim, nós respeitamos a soberania um do outro e vamos pagar $300 bilhões em reparações. Quer dizer, isso é incrível. Isso é uma mudança real. E essa mudança aconteceu porque o Irã conseguiu atingir tudo na região que tinha alguma ligação com os americanos. Então, sabe, eu fico pensando se isso tem algum impacto ou se, de novo, essa parte também faz parte de uma encenação. Pascal, infelizmente, eu vou ter que diminuir um pouco o seu entusiasmo. Então, se você assistiu ao meu último episódio com o Larry Johnson, a gente grava um por semana, o Larry estava num grupo de conversa com vários generais e coronéis americanos, tanto da reserva quanto da ativa. Aparentemente, muitos deles estavam ansiosos por uma grande briga com a Rússia, dizendo coisas como, a gente consegue derrotar os russos e vencemos o Irã. Muitos realmente acreditam que venceram o Irã, e são pessoas que, em tese, saberam entender melhor. Mas como isso seria uma vitória? Quer dizer, a gente está vivendo num universo paralelo. Que cor é o céu? Dá uma olhada pela janela. Que cor é o céu aí em cima da sua cabeça? Para mim é azul, mas talvez para ele seja verde ou amarelo. Eu não sei. Eles vivem, literalmente, sabe, uma realidade que só eles entendem. Essa realidade existe só para eles. Cada um de nós tem a sua própria realidade. Assim como a imagem que você tem de si mesmo existe só na sua cabeça. Cada pessoa tem uma percepção diferente de você, uma visão diferente. Isso é a realidade humana. E a realidade sobre quem ganhou e quem perdeu, aparentemente é uma realidade bem diferente. As pessoas conseguem se convencer de qualquer coisa. Esse é o poder da humanidade. A gente consegue racionalizar e se convencer de qualquer coisa. Tem gente que acredita que a Terra é plana, pelo amor de Deus. Stas, muito obrigado.
No fim da entrevista, a gente acabou mergulhando de vez no construtivismo. Agora tudo é relativo e nada realmente existe. E o Rick e o Morty sempre estiveram certos sobre o que precisávamos fazer para sair daqui. Meu amigo, a gente precisa encerrar, mas obrigado pelas ideias que você compartilhou. Se o pessoal quiser te acompanhar, conta pra gente quais são os seus canais. Certo, então o Substack se chama Zimei Gornich, que era um dragão de 3 cabeças na mitologia eslava. Foi o único nome legal que eu consegui achar no Substack que ainda não tinha sido usado. Seu motivo para dar nome às coisas, tá bom. Eu sei. Vai nessa, eu quero um nome legal, mas todos já foram usados. Tá bom. X é Stanislav Skripivnik. Não coube o nome completo, então você sabe, nós russos gostamos de nomes compridos. É assim que a gente aprende a ler e escrever desde cedo. E tem o YouTube, no canal Miss Slavicsman, tudo junto, Slavik com K, e no Telegram. Stas Segonio Bratno é o canal em russo, e Stas Was There é o canal em inglês. E tem uma diferença no que eu publico em cada um, porque nem tudo passa de um idioma para o outro na tradução. É isso. Vou fazer o possível para lembrar de colocar todos esses links na descrição aqui embaixo. Se eu esquecer, já peço desculpas de antemão. Stas Skripivnik, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado.